É, Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei qual é o momento que vocês estão assistindo esse vídeo. Para vocês terem certeza que sou eu, né? O professor Luiz de vocês, treinamento esportivo, certo? E a gente continua essa semana com o recurso de aulas online por conta da pandemia, né? E pelas recomendações das autoridades, que não haja uma aula e o recurso que a gente tem é passar essas aulas online para vocês, né? Então, retomamos a questão dos métodos e eu queria iniciar com a conversa, né? Por que eu trouxe esses métodos? Porque lá no primeiro dia de aula, certo? Ficou certo que a gente trabalharia os métodos de treinamento esportivo, certo? A gente trabalharia na questão geral dos métodos. Eu preferi trazer a questão da divisão de métodos do professor Carlos Antônio Gomes, por se tratar de mais didática, por essa se encaixar em diversas outras metodologias, né, que por eles são chamados de exercício, que são os meios. Eu acho que isso ficou bem compreendido na resposta dos senhores nos fóruns, né? Eu gostei muito dos que foram lá e responderam o fórum, eu gostei muito das suas intervenções, do entendimento de vocês. Durante aquele momento do fórum, não é obrigado vocês concordarem comigo, não, certo? A nota de vocês não vai aumentar nem vai diminuir. O que vai dar a nota de vocês são os seus argumentos. Se os argumentos são bons. Pelo menos na minha perspectiva de avaliação. E a gente alinhou também que trabalharia os métodos de, de aplicação prática dos esportes coletivos, né? Porque algumas pessoas querem trabalhar esse tipo de querem trabalhar com esporte coletivo, então necessitaria a gente trabalhar e os métodos de musculação que a gente tinha previsto que a gente tinha previsto que muita gente teria vontade de ir para essa área, né, trabalhar na área da atuação e também que a musculação poderia ser suporte para vários outros esportes. Desculpa a interferência que teve aqui, mas já foi resolvido, certo? Foi só um probleminha aqui que teve no áudio do microfone que eu estou. Então, é por isso que deu uma travada. Então, vamos lá. Os métodos de musculação, trabalhamos métodos, né, de treinamento esportivo, os métodos de esportes coletivos e agora vamos trabalhar de musculação. Certo? Acho que ficou claro porque que a gente vai trabalhar os métodos de musculação, né? Então vamos lá. O que a gente tem que saber sobre os métodos de musculação? Certo? Que a musculação trabalha prioritariamente a força, né? A qualidade física mais evidente quando você trabalha a musculação o trabalho da força, o trabalho da sobrecarga, o trabalho do treinamento resistido, certo? E sabemos que esse treino de força ele exerce um papel importantíssimo, tanto para o condicionamento físico do atleta, como para o condicionamento físico de pessoas que buscam somente a qualidade de vida, né? Alguns indicam que até o melhor método, a melhor forma de exercício, certo? Para quem busca qualidade física, para quem busca qualquer tipo de rendimento. Então, esse aqui seria o suporte básico para qualquer exercício, para alguns autores. Ele também é importantíssimo na performance, certo?
E em alguns casos, ele vai atuar na reabilitação de lesões, né, dependendo da sua abordagem, de como você vai ministrar essa questão, e no aumento também da massa muscular, para aqueles esportes que necessitam de uma hipertrofia. Existem poucos trabalhos sobre os métodos de musculação, portanto, não se pode dizer qual é o melhor método. Por quê? Porque acho que na maioria dos casos na educação física, os treinamentos partem do empirismo do científico, diferente de outras áreas, que é do científico, o empirismo, para a aplicação prática. Muitas vezes na educação física esse caminho acontece ao contrário, acontece primeiro um atleta, junto com seu treinador, até mesmo só o atleta, testa aquele método de treinamento, dá certo, e depois se vão estudar porque realmente aquele método deu certo, né? Se foi só uma questão de individualidade biológica. Foram elaborados também de forma empírica, né? Que eu estava falando, e muitas vezes a gente não conseguiu desvendar esses mistérios ainda por trás desses métodos. Sabemos que ele acontece, mas, como eu disse, somente de forma empírica, o que não traz respaldo científico para ele. Dentre tipo, o que a gente vai trabalhar dentro desses métodos, o que eu vou mostrar para vocês, certo? É a questão da hipertrofia, certo? A questão da força, as qualidades físicas que a gente vai trabalhar na musculação, a hipertrofia, né? Não a qualidade física, mas vai ser essencial para o rendimento, rendimento, né? No caso, a força, a resistência e a potência. Eu escolhi, como eu disse a vocês, eu gosto de seguir o pensamento de alguém, porque eu, vamos dizer assim, cientificamente eu não sou ninguém ainda. Né? Um dia eu posso ser, vocês podem ser também, mas ainda eu não tenho essa capacidade. Então eu vou seguir os pensamentos de Ushida, certo? Do livro Manual de Musculação, da edição 5, certo? Ele e vários autores. Manual de Musculação, Abordagem Prática, não sei se eu não estou enganado o nome do livro. Então a gente vai levar em consideração esse autor. Em relação aqui ao que eu disse que ia trabalhar, tanto a questão da hipertrofia, a questão da força, né? Eu vou tratar desses pontos especificamente, como eles devem ser trabalhados, né? Já que alguns métodos eles vão se diferenciar a questão do objetivo que você quer e também em relação aos métodos em si, certo? Então vamos lá. Hipertrofia. O que é hipertrofia? É o aumento de secção transversal do músculo, né? Então é o seu crescimento de volume, certo? O que ocorre? Ocorre aumento dos filamentos de actina, miosina e dos sarcômeros, da estrutura física em si do músculo. O aumento dessa massa muscular se dá através de respostas do treinamento, e principalmente ao treinamento de força. O principal objetivo é sintetizar o maior número de proteínas possível, diminuindo a quantidade a ser quebrada. Então, a hipertrofia, ela basicamente, o que é a hipertrofia? É sintetizar a proteína, né? Criar mais, mais proteínas, com a menor quebra da quantidade de proteínas que já tem. O esporte que ela é muito usado, principalmente dentro da musculação, é dentro do fisiculturismo, certo? As repetições para uma hipertrofia, o Shida coloca de 6 a 12 repetições, com 67% e 85% de RM a ser utilizado nessas repetições.
Engraçado, toda vez que eu não falo pra vocês, vocês dão um espirro, né? Mas acredito eu que não seja corona, galera. Vamos lá. As séries por grupo muscular, né? Pode ser de maiores de 3. Um músculo muscular, o que ele quer dizer? Pode ser 3 séries para um exercício que envolva empurrar horizontal, certo? No caso, o supino, o back deck e o supino com halteres, por dizer assim. Frequência semanal vai depender da sua treinabilidade, pode ser uma vez na semana, né? O Chile que coloca isso. Pode ser trabalhar de 3 a 1 vez na semana. O intervalo entre suas sessões de treino em relação à secção que você está usando dentro do treino vai variar de 48 a 72 horas. O intervalo entre as séries desses exercícios devem ter 1 minuto e meio, certos intervalos. E suas velocidades de execuções a gente considera que deve ser uma velocidade de forma lenta, na concêntrica e também na excêntrica. Então, a questão da velocidade, do cadenciamento vai ser primordial dentro da hipertrofia, certo? E a gente vai observar lá na frente que um método ele vai colocar isso em xeque, né, em questão. Mas, como eu disse, nada é comprovado cientificamente. A questão da força é a capacidade de exercer força na musculatura para realizar um dado movimento corporal, certo? Os músculos podem exercer força de diversas formas, como a gente viu lá na aula de condições físicas, isométricas, concêntricas e excêntricas, e o aumento da força segue um curso temporal, onde a maior parte da contribuição primeiro vem na adaptação neural. Então a gente depende muito da adaptação neural até o ganho de força. Ela é usada em diversos esportes, principalmente o powerlift, né? Suas repetições inferior a 6, com peso superior a de 85 de um RM, né? Então a gente deve usar repetições menores de 6, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 repetições, certo? Com peso superior a 85%. As séries, as séries devem ser por grupo muscular, pode ser até maiores que 4 séries, né? Então a gente pode usar aí 4, 5 séries para o ganho de força, já que o número de repetições vão ser pequenas. A frequência semanal para o grupo muscular é de 2 a 3 dias, né? A gente pode usar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, o uso da musculação para força. O intervalo entre as sessões vai ser entre 48 a 72 horas. E o intervalo entre as séries e os exercícios vão ser maior de 3 minutos. A velocidade de execução pode se caracterizar como lenta, assim como na hipertrofia, tanto na concêntrica e na excêntrica. A potência é a combinação entre velocidade e força, como a gente viu lá na aula de valências físicas. Caso o praticante realize o trabalho na sessão, o treino de potência deve ser colocado no início. O atleta pode integrar a potência máxima antes da fadiga. Então, interessante é que esse treino de potência seja no início da sessão, sempre no início das sessões de treinamento. Dentro da potência, a gente tem muito aqui, a gente pode ver os lançamentos, os arremessos e a questão do LPO, né, como treino de potência, ou como modalidades, né, tanto os lançamentos e arremessos lá do atletismo como o LPO. Suas repetições variam de 3 a 6, com peso de 30%
a 90% no RM, certo? Vai depender da sessão de treino, vai depender da treinabilidade, da continuidade do atleta, do objetivo do treinador. A série para o grupo muscular pode ser maiores que 4. A frequência semanal para o grupo muscular é de 2 dias. O intervalo entre sucessões de treino vão variar de 48 horas a 96 horas, dependendo da intensidade do treino. O intervalo entre as séries, o ideal é que seja 5 minutos, pensando no reabastecimento de substratos. E sua velocidade de execução deve prioritariamente ser rápida. Então, esquece que a gente falou lá na força e na hipertrofia, né, que deveria ser feito de forma lenta, porque na potência, então, se você for trabalhar potência, então você já tem que pedir para o seu aluno fazer de forma rápida. Você não está trabalhando força e hipertrofia, você está trabalhando potência, certo? E resistência muscular, como eu já disse no, na aula de qualidades físicas, é o tempo em que o indivíduo é capaz de manter a força isométrica ou dinâmica em um exercício, certo? É a capacidade de manter a atividade contrátil por mais tempo. É usado muito em esportes como corrida, remo. Suas repetições vão variar de 15 a 50, com o máximo de peso entre 65% de um RM, vai depender do número de repetições. As séries para o grupo muscular vai ser mais ou menos de 2 a 3 séries para o grupo muscular. A frequência semanal vai ser mais de 3 dias. O intervalo de sessão de treino é um descanso menor, pode ser de 24 horas até a 48 horas, 2 dias. O intervalo entre as séries e exercícios vão variar de 30 segundos a 2 minutos, dependendo da intensidade do exercício, da resistência que você está trabalhando. E a velocidade de execução vai ser moderada, nem tão rápida, mas também não tão lenta. Então agora a gente vai iniciar a questão dos métodos em si, certo? O livro ele traz 17 tipos de métodos de musculação. Como eu disse anteriormente, ele não é comprovado cientificamente, esses métodos. Então, a gente pode ter alguma divergência da ciência em relação ao que é encontrado empiricamente dentro do método. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro método é um método mais simples, onde você usa uma única intensidade. Ele também pode ser até encontrado na literatura como um método de intensidade única, mas ele é mais conhecido como método de múltiplas séries. Todo mundo já fez esse método de múltiplas séries, se foi um dia para cada dia, certo? Ele vai variar tanto de hipertrofia, como de força, como de potência. Vai depender do que você vai querer trabalhar, certo? Mas o autor coloca como objetivo principal a hipertrofia a força, certo? Ele pode ser utilizado desde praticantes iniciantes a praticantes já avançados. Não tem semana de recomendação, pode ser utilizado quando você achar por bem, né? Já que essa semana de recomendação é até onde eu posso usar os métodos. Essa semana aqui de recomendação dentro da aula, eu vou colocar como. Imagine que um método aqui seja um remédio, certo? E remédio, mais ou menos, a gente sabe que tem um prazo para ser usado ele. Então, se passar demais do tempo, o corpo vai chegar numa homeostase e vai se acostumar com aquele método. Se você usar pouco, seu corpo não vai chegar no objetivo que você pretendia quando começou a tomar aquele remédio. Então, aqui, do mesmo jeito, vai ser o método. O seu corpo não vai chegar numa adaptação que você pretendia até se chegar, se você não seguir a prescrição de tempo daquele método preveu.
certo? Então vamos lá. Aqui, se você quiser pensar num treino de hipertrofia, a gente pode pensar esse método com 4 séries, 10 repetições próximos ao RM, certo? Pensando em hipertrofia, mantendo sempre a mesma intensidade, né? Já que o nome do método é esse. Já que se a gente pensar em trabalhar força, a gente vai trabalhar de 6 séries com 4 repetições próximo aos RMs. Eu diria que para trabalhar resistência dentro desse método, eu trabalharia com 3 séries e 20 repetições, certo? Próximo, os RMs próximo a 20 RMs, certo? Até um pouquinho abaixo. E potência eu já aumentaria, diminuiria até o número de repetições e aumentaria o número de séries. O autor coloca como intervalo dessas séries um intervalo superior a 3, mas eu acho até muito, né? Mas a gente tem que pensar também que a gente tem que manter uma intensidade única. Para a gente manter uma intensidade única, a gente deve ter uma boa reserva de substratos. Então, até entendo porque ele colocou 3 aqui. Então, cientificamente, né, até outra ordem, a gente coloca, se a gente for trabalhar com múltiplas séries, a gente coloca um intervalo superior a, a 3 minutos, certo? Não há, dentro desse método, não há uma regra exata sobre o número de séries, repetições ou variações de exercício, se por segmento, se por grupo muscular, certo? Ele deve ser ministrado conforme o tipo de treinamento e conforme o objetivo que você busca, seja o aumento de massa muscular, a hipertrofia, seja a resistência muscular, seja a potência, seja a força máxima. Então, vai depender, certo, do seu objetivo dentro do treino. O outro treino é o pirâmide, né? Muitas pessoas conhecem esse pirâmide por se tratar de um treino muito conhecido e muito usado nas academias, né? Ele acaba sendo muito usado nas academias. O objetivo principal dele é a hipertrofia e a força, certo? Os praticantes deles vão ser de intermédios avançados. Não é muito interessante que tenhamos praticantes do método de pirâmides iniciantes. Esse método tem esse nome porque ele possui uma forma triangular, né, na forma de periodização, ou ele começa com uma grande carga e vai diminuindo, né, de forma proporcional, ou ele começa com uma grande baixo número de repetições e vai aumentando, certo? A partir também aqui, há a mudança de peso, certo? A gente começando com 12, a gente tende a aumentar o número de pesos, diminuir as repetições, esses pesos sempre próximos aos RMs, certo? Aqui no caso, a gente tende a diminuir o peso e aumentar o número de repetições. Ele visa o que? A hipertrofia e a força. E ele ainda pode ter variações, como a pirâmide truncada, que é muito utilizada para aquele tipo de pessoa que não tem muito tempo, mas gostam desse tipo de metodologia, né? Que seria quebrar a pirâmide ao contrário, né? Tirar um pouco da base dela, né? Que seria a parte mais fina, de 4 a 2, e trabalhar de 12, 10, 8 e 6, né? Trabalhando até às vezes numa intensidade mais alta, se for a intenção, né? E os seus números em relação aos intervalos, seus números forem inferior a 6, né? No caso aqui, quando se trabalha esses 3 aqui, né? Quando trabalha 4, 2 ou uma repetições, os intervalos têm que ser de 3 minutos, já que é uma intensidade maior, né? Vai ter um número maior
de carga. Então, vai ter uma maior intensidade. Então, para se ter um, uma volta melhor dos substratos, é colocado um tempo maior de descanso. E entre as séries de 6 a 12, que aqui no caso, certo? Eles colocam como um descanso ideal de 1 minuto e meio. Além de a truncada, né, ela varia classicamente como uma pirâmide crescente, a pirâmide decrescente, a crescente no sentido de crescer o peso, certo? É por isso que no caso aqui está diminuindo, né, porque ela cresce o peso e diminui as repetições, e aqui é decrescente, apesar de o número de repetições estar crescendo, mas aqui leva-se o nome de decrescente em relação ao peso que vai diminuindo, né? Já que o peso vai diminuindo, já que as repetições vão aumentando, o peso vai diminuindo. Galera, eu vou dar uma parada aqui, certo? Para que o vídeo não fique muito grande e eu não tenho problema de baixá-lo. Posteriormente, voltarei com, com o método B7, tá ok? Valeu, galera. Até a próxima.